Minhas queridas amigas, o que vou contar para vocês hoje é uma história que mudou para sempre a vida de uma mulher chamada Helena. Uma história sobre segredos, desejos ocultos e as decisões que definem nosso destino. Se vocês já se sentiram sozinhas, incompreendidas, ou experimentaram aquela estranha sensação de que a vida tinha uma surpresa guardada, então vão entender perfeitamente o que Helena viveu. Era o outono de 1995 quando tudo começou. Helena Santos, uma mulher de 35 anos com olhos cor-de-mel e cabelos castanhos que sempre usava presos em um coque elegante, vivia numa linda casa colonial nos arredores de São Paulo. Seu marido, Carlos, arrumou suas malas enquanto Helena observava da janela como as primeiras folhas secas do outono caíam sobre o pátio de tijolos vermelhos. O aroma do café se misturava com o perfume dos jasmins que sua sogra havia plantado antes de morrer, 5 anos atrás. Era um cheiro que sempre a transportava para lembranças de tardes de domingo e conversas interrompidas. Quando Carlos se despediu com um beijo rotineiro no rosto, Helena experimentou algo que não sentia há anos: liberdade. Uma liberdade que a assustava e a emocionava ao mesmo tempo. Os primeiros dias transcorreram numa calma estranha, mas prazerosa. Helena trabalhava em casa como tradutora de livros, um trabalho que lhe permitia mergulhar em mundos diferentes enquanto permanecia na segurança do seu lar. Nas tardes, saía para caminhar pelo bairro, cumprimentava as vizinhas que regavam seus jardins, comprava pão fresco na padaria do seu João, que sempre perguntava pelo Carlos com genuína preocupação. Mas foi no quarto dia que tudo mudou. Era uma tarde chuvosa, daquelas que convidam a ficar dentro de casa com uma xícara de chá e um bom livro. Helena estava traduzindo um romance francês quando a campainha tocou. O som a sobressaltou porque não esperava ninguém. Quando abriu a porta, encontrou Daniel Oliveira, o melhor amigo de Carlos desde a universidade. Daniel tinha 38 anos, era professor de literatura na USP, e sempre havia sido para Helena o amigo intelectual do Carlos. Alto, de cabelos escuros com alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas, e aqueles olhos verdes que pareciam ler além das palavras. Usava uma capa de chuva encharcada e segurava uma garrafa de vinho tinto numa mão e um buquê de flores silvestres na outra. Helena, disse ele com aquele sorriso que sempre fora gentil, mas distante, soube que o Carlos estava em Minas e pensei que talvez você estivesse se sentindo um pouco sozinha. Trouxe algo para te fazer companhia nesta tarde chuvosa. Helena sentiu algo que não experimentava há anos, o coração acelerando sem uma razão aparente. Convidou Daniel para entrar, e enquanto ele tirava a capa no hall de entrada, ela notou pela primeira vez os pequenos detalhes que nunca havia observado. A forma como suas mãos longas e elegantes se moviam, o aroma sutil de sua colônia misturado com o cheiro de chuva, a maneira como sua presença preenchia o espaço com uma energia diferente. Sentaram-se na sala, onde Helena havia acendido a lareira. As chamas criavam sombras dançantes nas paredes cor creme, e o som da chuva contra os vidros compunha uma melodia hipnótica. Daniel abriu o vinho enquanto Helena buscava taças na cozinha, sentindo uma estranha mistura de nervosismo e expectativa. Como você está lidando com a solidão? Perguntou Daniel quando ela voltou com uma bandeja contendo as taças e alguns queijos que havia comprado naquela manhã. Curiosamente, não tenho me sentido sozinha, respondeu Helena, surpreendendo-se com a honestidade de sua resposta. É como se eu tivesse redescoberto partes de mim que havia esquecido. Daniel a observou com aqueles olhos verdes que pareciam enxergar além da superfície. O casamento às vezes nos faz esquecer quem éramos antes de nos tornarmos nós. Era uma observação profunda, e Helena sentiu que algo se movia dentro dela. Durante as 2 horas seguintes, conversaram sobre livros, sobre viagens que nunca fizeram, sobre sonhos que haviam guardado na gaveta das lembranças. Descobriu que Daniel escrevia poesia em segredo, que quase se mudará para Paris 5 anos atrás para estudar na Sorbonne, mas decidirá ficar por razões familiares que não especificou. Helena contou sobre seu desejo secreto de escrever um romance, algo que nunca havia confessado nem mesmo ao Carlos. Falou das histórias que inventava enquanto traduzia outros livros, dos personagens que viviam em sua imaginação e que às vezes pareciam mais reais que as pessoas que a cercavam. Enquanto conversavam, Helena notou que Daniel a olhava de forma diferente. Não era o olhar educado do amigo do marido, mas algo mais intenso, mais pessoal. E ela, para sua própria surpresa, se descobriu respondendo a esse olhar com uma calidez que acreditara perdida para sempre. Quando Daniel foi embora naquela noite, Helena ficou acordada até muito tarde, revivendo cada momento da conversa.
O aroma do vinho ainda flutuava na sala, misturado com o perfume das flores silvestres que ele trouxera e que agora enfeitavam a mesa da sala de jantar. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vista, compreendida, valorizada como algo mais que uma esposa eficiente e uma tradutora competente. No dia seguinte, Helena tentou se concentrar no trabalho, mas descobriu que as palavras francesas se desfocavam diante dos seus olhos, substituídas pelas lembranças da tarde anterior. Pegou-se pensando nas mãos de Daniel enquanto segurava a taça de vinho, na maneira como sua risada havia preenchido a casa com uma música que não ouvia há muito tempo. Quando o telefone tocou à tarde, seu coração deu um pulo. Era Carlos, ligando de Belo Horizonte para contar sobre os problemas com as licenças de construção e como estava entediado no hotel. Helena respondeu com os sons apropriados, mas se sentiu como se estivesse atuando numa peça onde havia esquecido seu papel original. Naquela noite, enquanto jantava sozinha na frente da televisão, seu celular vibrou com uma mensagem de Daniel. Obrigado por uma tarde maravilhosa. Fazia tempo que não tinha uma conversa tão interessante. Helena leu a mensagem 3 vezes antes de responder. Obrigada a você. Foi inesperado. Gostaria que eu trouxesse o jantar amanhã? Conheço um lugar que faz a melhor massa de São Paulo. Helena ficou olhando para o telefone por vários minutos. Sabia que deveria dizer não, que deveria manter as distâncias apropriadas. Mas outra parte dela, uma parte que havia dormido por anos, despertava com uma força que a surpreendia. Sim, escreveu finalmente. Adoraria. No dia seguinte, Helena se descobriu escolhendo suas roupas com um cuidado que não tinha há anos. Colocou um vestido azul marinho que realçava seus olhos e que há muito tempo não usava porque Carlos sempre dizia que era elegante demais para ficar em casa. Prendeu o cabelo, mas deixou algumas mechas soltas emoldurando o rosto, e passou um toque de perfume nos pulsos e atrás das orelhas. Quando Daniel chegou naquela noite, carregando sacolas com massa fresca e uma garrafa de vinho, Helena viu em seus olhos uma apreciação que a fez se sentir bonita pela primeira vez em muito tempo. Jantaram na cozinha, à luz de algumas velas que Helena havia acendido para criar ambiente, embora nenhum dos dois mencionasse a intimidade que essas chamas criavam. A massa estava deliciosa, mas Helena mal conseguia se concentrar na comida. Cada vez que suas mãos se tocavam ao alcançar o sal ou o pão, sentia uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. A conversa fluía com uma naturalidade que a surpreendia. Daniel contou sobre seus alunos universitários, sobre as aulas onde analisavam Machado de Assis e Clarice Lispector, sobre sua frustração com o sistema educacional. Helena compartilhou suas reflexões sobre os livros que traduzia, sobre como às vezes se sentia mais conectada com os personagens ficcionais do que com as pessoas reais. Você se sente sozinha no seu casamento? Perguntou Daniel de repente, com aquela maneira direta que os professores de literatura tinham de ir direto ao coração das questões complicadas. A pergunta pegou Helena desprevenida. Por vários segundos, não soube o que responder. Carlos é um bom homem, disse finalmente. Isso não responde minha pergunta. Helena sentiu que algo se quebrava dentro dela. Sim, sussurrou. Me sinto invisível. Como se fosse parte da mobília da casa. Daniel se inclinou em direção a ela por cima da mesa. Para mim, Helena, você nunca foi invisível. Sempre me pareceu a mulher mais interessante que conheço, mas você era casada com meu melhor amigo, então mantive distância. O coração de Helena começou a bater tão forte que tinha certeza de que ele podia escutar. Daniel. Desculpe, ele se desculpou, recuando. Não deveria ter dito isso. É só que, ver você aqui, conversando comigo desta forma, sendo você mesma, me lembra porque sempre evitei ficar sozinho com você. Helena sentiu que o mundo se inclinava ligeiramente. Durante todos esses anos, pensara que Daniel mal a notava. Descobrir que ele havia sentido algo por ela, que lutara contra esses sentimentos por lealdade ao Carlos, a enchia de uma mistura de emoção e terror. Ele é seu melhor amigo, murmurou Helena, tanto para lembrá-lo quanto para lembrar a si mesma. Eu sei. E você é a esposa dele. Por isso é tão complicado. Ficaram em silêncio por vários minutos, o peso das palavras não ditas flutuando entre eles como fumaça das velas. Helena podia sentir a tensão crescendo, uma corrente magnética que a atraía para Daniel e que sabia que ele também sentia. Finalmente, Daniel se levantou. Eu deveria ir, disse com voz rouca.
antes que cometamos um erro do qual depois nos arrependamos. Helena sentiu, mas quando ele se aproximou para dar-lhe um beijo de despedida no rosto, ela se virou ligeiramente e seus lábios se tocaram durante um segundo que pareceu uma eternidade. Foi apenas um contato, mas foi suficiente para mudar tudo entre eles. Daniel se afastou como se tivesse levado um choque. Helena. Vá, disse ela com voz trêmula. Por favor, vá. Ele assentiu e se dirigiu para a porta. Antes de sair, voltou-se para ela uma última vez. Não consigo parar de pensar em você, confessou. E sei que isso está errado. Depois que ele foi embora, Helena ficou na cozinha, tocando os lábios onde havia sentido os dele. O cheiro das velas se consumindo se misturava com o aroma persistente de sua colônia, criando uma memória sensorial que sabia que a perseguiria por muito tempo. Os dias seguintes foram uma tortura de emoções contraditórias. Helena tentava se concentrar no trabalho, mas descobria que relia os mesmos parágrafos várias vezes sem compreendê-los. Quando Carlos ligava à noite, ela respondia com monossílabos, sua mente dividida entre a culpa e o desejo. Daniel não entrou em contato, e Helena se debatia entre o alívio e a decepção. Parte dela sabia que ele fazia o certo ao manter distância, mas outra parte ansiava ouvir sua voz, ver seu sorriso, sentir novamente aquela conexão que havia despertado algo adormecido em seu interior. Foi uma semana depois que Helena não conseguiu resistir mais. Enviou uma mensagem simples: como você está? A resposta chegou 2 horas depois: pensando em você. O que é um problema? Helena se viu sorrindo enquanto escrevia: para mim também é um problema. Podemos conversar? Pessoalmente? Helena olhou para a mensagem por vários minutos. Sabia que deveria dizer não, que deveria proteger seu casamento e a amizade do marido. Mas a mulher que havia descoberto durante aquelas tardes de solidão, a mulher que havia aprendido a se sentir viva novamente, gritava para ela dizer sim. Venha esta tarde, escreveu finalmente. Quando Daniel chegou naquela tarde, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha invisível. Sentaram-se na sala, mas desta vez não fingiram que era apenas uma visita amigável. A tensão era palpável, elétrica. Helena, começou Daniel, preciso que você saiba que nunca quis que isso acontecesse. Carlos é como um irmão para mim. Eu sei, respondeu ela. E eu amo meu marido. Mas, repetiu ele, completando a frase que ela não se atrevia a terminar. Não posso negar o que sinto quando estou com você, confessou Helena. Pela primeira vez em anos, me sinto viva. Me sinto eu mesma. Daniel se aproximou dela no sofá. Eu também não posso negar. Mas o que vamos fazer a respeito? Helena o olhou nos olhos, aqueles olhos verdes que haviam começado a visitá-la em sonhos. Não sei. Só sei que não posso fingir que não sinto isso. Ele tomou sua mão, e ela sentiu uma corrente quente percorrer todo o seu corpo. Nem eu, murmurou. Ficaram assim por vários minutos, de mãos dadas, sentindo o peso da decisão que tinham que tomar. Helena podia ouvir o relógio da sala marcando segundos, cada tique como um lembrete do tempo que se esgotava antes do retorno de Carlos. Se fizermos isso, disse Daniel finalmente, tudo vai mudar. Para todos nós. Eu sei, sussurrou Helena. Você está disposta a arriscar seu casamento? Helena fechou os olhos. Pensou em Carlos, nos 15 anos que haviam construído juntos, na vida estável e previsível que tinham. Depois pensou nos últimos dias, em como se sentirá despertar depois de anos apenas existindo. Não sei, admitiu. Mas sei que não posso viver me perguntando e se. Daniel levou a mão dela aos lábios e beijou suavemente seus nós dos dedos. Então, o que você propõe que façamos? Helena sentiu que estava à beira de um precipício, prestes a pular rumo ao desconhecido. Carlos volta em 5 dias, disse com voz quase inaudível. 5 dias, repetiu Daniel. 5 dias para decidir se isso é real ou se é apenas solidão e fantasia. Daniel assentiu lentamente. E depois? Depois, tomaremos uma decisão final. Naquela noite, Daniel ficou até muito tarde. Conversaram, riram, compartilharam histórias da infância que nunca haviam contado para mais ninguém. Quando finalmente se despediu, Helena se sentiu como se tivesse vivido mais naquelas poucas horas do que em meses de rotina matrimonial.
Os dias seguintes foram intensos e confusos. Daniel vinha cada tarde, e cada encontro aprofundava a conexão entre eles. Não cruzaram linhas físicas além de se darem as mãos e algum beijo ocasional no rosto que se estendiam segundo além do apropriado, mas a intimidade emocional que desenvolveram era mais intensa que muitos relacionamentos físicos que Helena conhecera. No quarto dia, enquanto jantavam uma pizza que haviam pedido, Daniel fez uma pergunta que mudou tudo. Helena, se Carlos não existisse, se você fosse completamente livre, gostaria de estar comigo? Helena sentiu que o mundo parava. Sim, respondeu sem hesitar. Sem dúvida. E eu com você, disse ele. Mas Carlos existe. E eu não posso trair meu melhor amigo. E você não pode destruir seu casamento por uma semana de fantasia. Helena sentiu que algo se rompia dentro dela. É isso que você acha que é? Uma fantasia? Não, Daniel se apressou em dizer. Acho que é a coisa mais real que senti na minha vida. E justamente por isso é tão perigosa. Naquela noite, se despediram sabendo que provavelmente era a última vez que estariam sozinhos juntos. O beijo de despedida durou mais que os anteriores, e Helena sentiu que levava um pedaço do seu coração quando Daniel se afastou em seu carro sob a chuva que havia começado a cair novamente. Carlos voltou no dia seguinte, bronzeado e cheio de histórias sobre Minas Gerais. Helena o recebeu com um sorriso que esperava fosse convincente, mas por dentro se sentia fragmentada. Enquanto ele contava sobre os problemas com os trabalhadores e as vistas espetaculares da Serra da Mantiqueira, ela sentia nos momentos apropriados, mas sua mente estava em outro lugar. Naquela noite, enquanto Carlos dormia ao seu lado, Helena ficou acordada olhando para o teto. Sabia que tinha que tomar uma decisão. Podia continuar com seu casamento, fingir que a semana com Daniel havia sido apenas uma miragem, e tentar voltar à rotina de antes. Ou podia ser honesta sobre o que havia descoberto sobre si mesma e enfrentar as consequências. No dia seguinte, enquanto Carlos estava no escritório se atualizando com o trabalho acumulado, Helena recebeu uma mensagem de Daniel. Preciso te ver. Só para conversar. Para fechar este capítulo apropriadamente. Helena hesitou por várias horas antes de responder. Sim. Mas será a última vez. Encontrarão-se num café no centro, longe do bairro onde poderiam ser vistos por conhecidos. Daniel parecia cansado, como se não tivesse dormido bem. Helena sabia que também não estava com boa aparência. Helena, começou ele, estive pensando a noite toda. Não podemos continuar assim. Eu sei, respondeu ela, mexendo no café sem beber. Tomei uma decisão. Vou solicitar transferência para a sede de Paris da universidade. Há uma oportunidade que se abriu, e acho que é melhor para todos se eu for embora. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você vai sair do país? É o melhor. Assim Carlos não perde o amigo, você pode se concentrar no seu casamento, e eu posso tentar esquecer. E se eu não quiser que você esqueça? Perguntou Helena com voz trêmula. Daniel estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dela suavemente. Então venha comigo. O mundo de Helena parou. O quê? Venha comigo para Paris. Podemos recomeçar lá. Longe de tudo isso. Helena sentiu sua respiração acelerar. Daniel, você está louco. Não posso simplesmente abandonar minha vida. Por que não? O que te prende aqui realmente? Um casamento que te faz sentir invisível. Uma rotina que está te matando lentamente. Carlos não merece isso. Não, concordou Daniel. Ele não merece. Mas você merece ser feliz. Helena retirou a mão e se recostou na cadeira. Sua mente era um turbilhão de emoções contraditórias. Preciso de tempo para pensar. Tenho que dar a resposta sobre Paris em uma semana, disse Daniel. Se você vier comigo, preciso saber antes. Naquela noite, Helena não conseguiu comer nem dormir. Carlos notou seu comportamento estranho e perguntou se ela estava bem, se talvez tivesse pego algo durante sua viagem. Ela disse que se sentia meio febril e se deitou cedo, mas ficou acordada a noite toda pesando suas opções. Os dias seguintes foram uma agonia. Helena se comportava como um robô, realizando suas atividades diárias enquanto sua mente não parava de girar. Traduzia parágrafos sem compreendê-los,
Preparava refeições sem prová-las, respondia às perguntas de Carlos com monossílabos. Uma tarde, enquanto verificava seus e-mails, encontrou uma mensagem de Daniel com o assunto: para que não esqueça. Era uma foto que ele havia tirado secretamente dela durante uma de suas tardes juntos, enquanto ela lia junto à janela com a luz do entardecer iluminando seu perfil. Ela estava bonita, radiante, viva. Era a imagem de uma mulher que havia esquecido que existia. Naquela noite, Helena tomou uma decisão. Esperou Carlos adormecer e saiu silenciosamente de casa. Dirigiu até a casa de Daniel, um apartamento pequeno mas aconchegante em Vila Madalena. Quando ele abriu a porta, vestindo um roupão e com os cabelos despenteados, a surpresa em seus olhos rapidamente se transformou em compreensão. Helena. Vou com você para Paris, disse ela sem rodeios. Daniel a tomou nos braços, e pela primeira vez em toda aquela semana de tensão, se beijaram de verdade. Foi um beijo cheio de promessas, de esperança, de um futuro que nenhum dos dois havia esperado. Mas enquanto voltava para casa naquela noite, com os lábios ainda ardendo pelo beijo de Daniel, Helena começou a duvidar. Quando entrou silenciosamente em casa e viu Carlos dormindo placidamente, confiando nela completamente, sentiu uma onda de culpa que quase a fez vomitar. Os dias seguintes foram os mais difíceis da sua vida. Havia prometido a Daniel que iria com ele, mas cada vez que via Carlos, cada vez que ele sorria para ela com aquela confiança absoluta, sentia que estava traindo não apenas a ele, mas tudo que havia acreditado sobre si mesma. Na noite antes de Daniel partir para Paris, Helena recebeu uma ligação dele. Você tem certeza? Perguntou com voz tensa. Helena olhou ao redor da sua cozinha, onde havia preparado milhares de refeições, onde havia planejado festas de aniversário, onde havia construído uma vida. Não, admite-o. Não tenho certeza de nada. Helena. Daniel, eu não posso. Não posso destruir a vida do Carlos assim. Não posso ser essa mulher que abandona tudo por uma paixão. O silêncio do outro lado da linha foi devastador. Eu entendo, disse finalmente Daniel. Não concordo, mas entendo. Você me odeia? Perguntou Helena com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Eu te amo, respondeu ele. E justamente por isso respeito sua decisão. Daniel partiu para Paris 3 dias depois. Helena não foi ao aeroporto, mas soube exatamente quando seu avião decolou porque sentiu como se uma parte do seu coração fosse embora com ele. Carlos notou a mudança no seu comportamento durante as semanas seguintes, mas atribuiu ao estresse do trabalho. Helena voltou lentamente à sua rotina, mas algo havia mudado permanentemente. A mulher que havia descoberto durante aquela semana de solidão nunca desapareceu completamente. 6 meses depois, Helena recebeu um cartão postal de Paris. Não havia mensagem, apenas um endereço no verso. Era de Daniel, é claro. Ela o guardou na gaveta da sua mesa, junto com a foto que ele havia mandado dela mesma junto à janela. Às vezes, durante as tardes chuvosas, Helena se sentava junto àquela mesma janela e se perguntava o que teria acontecido se tivesse tido coragem de seguir seu coração. Mas também sabia que havia tomado a decisão que lhe permitia viver consigo mesma. Anos depois, quando Helena já tinha cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, ainda guardava aquele cartão postal de Paris. Carlos nunca o encontrou, e ela nunca contou sobre aquela semana que mudou tudo sem mudar nada. Mas às vezes, quando a chuva batia contra as janelas e o aroma dos jasmins enchia a casa, Helena fechava os olhos e lembrava como era se sentir completamente viva. E percebia que, embora tivesse escolhido a segurança sobre a paixão, aquela semana lhe havia dado algo que ninguém podia tirar. O conhecimento de que era capaz de amar e ser amada de uma forma que transcendia a rotina e o costume. Era um segredo que carregou consigo até o fim, um tesouro oculto que a sustentou durante os anos silenciosos que se seguiram. E embora nunca mais tenha visto Daniel, uma parte dela sempre soube que ele também guardava aquele segredo, aquela semana perfeita e impossível que os havia mudado para sempre. E assim, minhas queridas amigas, termina a história de Helena. Uma mulher que enfrentou a decisão mais difícil da sua vida e escolheu a lealdade sobre a paixão. Foi a decisão certa. Isso é algo que só ela poderia saber. Mas o que sabemos é que todos temos segredos, todos temos aqueles momentos na vida onde poderíamos ter tomado um caminho diferente. E talvez, apenas talvez, esses momentos são os que nos lembram que estamos vivos.